Bom, eu vou falar aqui agora de algumas correntes filosóficas, né, começando pelo positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no século XIX, sendo Auguste Comte o seu principal fundador. Portanto, essa filosofia, essa teoria filosófica, também é conhecida como contismo. Ela defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideram os conhecimentos ligados às crenças, superstição, né, religião, ou então outras filosofias ou deduções, nada que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Já o relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validades intrínsecas, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo e de acordo com diferenças na percepção e consideração. Então, nesse sentido, cada pessoa pode ter as suas verdades que podem ser diferentes das outras, né? Então, você não tem uma verdade absoluta. O empirismo. O empirismo é uma doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo pelos sentidos ou do modo subjetivo pela introspecção, sendo descartadas as verdades reveladas e transcendentes do misticismo ou a priorísticas e inatas do racionalismo. Aristóteles foi um empirista, assim como Francis Bacon, John Locke, entre outros. No livro O Ensaio sobre o Entendimento Humano, Locke descreve a mente humana como sendo uma tábula rasa, ou uma ardósia em branco, onde por meio da experiência vão sendo gravadas as ideias. Conforme vai aprendendo, vai escrevendo nessa tábula rasa. Já o inatismo. O inatismo se refere àquele saber congênito que nasce com a pessoa, e defende a tese que a alma precede o corpo e que antes de encarnar tem acesso ao conhecimento. Platão, que viveu aí 4 séculos antes de Cristo, firmou posição a favor dessas ideias congênitas. Ele afirmou que conhecer é relembrar, pois a pessoa já domina determinados conceitos desde que nasce, né? Então, isso parece aquele passarinho que sabe construir um ninho, o João de Barro, por exemplo, parece que ele já nasce sabendo. E Platão e os inatistas, eles têm essa ideia de que todo conhecimento é assim, só que o que precisa ser feito é relembrar esse conhecimento. Essa perspectiva sustenta que as pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária, ou seja, vem ali pelos genes. O racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Isso parece, à primeira vista, pode parecer com o positivismo, né? Que somente o conhecimento científico, a verdade só se consegue com conhecimento científico. Mas o racionalismo, ao contrário do que acontece, que acreditam os positivistas, mesmo que determinada teoria não possa ser comprovada de maneira empírica, ou seja, experimental, ela pode ser considerada verdadeira por meio da dedução das ideias. O filósofo físico e matemático René Descartes foi um dos principais difusores dos pensamentos ligados a essa teoria. Racionalismo crítico. O racionalismo crítico é um racionalismo, como esse aqui, só que ele é um sistema filosófico proposto por Karl Popper, que escreveu esse livro aqui, proposto para o conhecimento científico,
Um conceito central nessa teoria, que difere do racionalismo apenas racionalismo, é a necessidade da falseabilidade dos sistemas teóricos, ou seja, todo conhecimento é provisório, refutável e corrigível. Ou seja, todo conhecimento pode ser falseado se alguém conseguir descobrir que ele é falso. Segundo Popper, em uma posição verdadeiramente científica, ao fazer uma afirmação sobre como o mundo funciona, necessariamente esta deve aceitar o risco de ser falsa. Aceitar o risco de ser falso faz parte do racionalismo crítico. As posições não falseáveis, quando você tem uma situação em que você não tem como falsear isso, isso não faz parte da ciência como se acredita no racionalismo crítico. Porque se não pode ser falseada nunca, você não tem condições de criticar aquilo que está sendo assumido como uma verdade absoluta, né? As posições não falseáveis não permitem esse tipo de asserção, pois são compatíveis com qualquer forma de comportamento do mundo. Encontram-se, assim, não necessariamente de acordo com a realidade natural. Então, você não expõe aquele fato científico à situação dele ser falseado ou não. Aí você tem a questão da dedução e a indução. Qual que é a diferença, né? A dedução é um processo de raciocínio lógico que parte de uma certeza para a interpretação de dados ou fatos, da causa para os efeitos. Já a indução é o processo inverso, ele parte dos dados ou fatos semelhantes para a definição de uma certeza comum, dos efeitos para as causas. Então, aqui a gente tem as diferenças básicas entre o racionalismo e o empirismo. Essa tabela eu peguei desse site aqui. Racionalismo e empirismo aqui nas duas colunas. Na definição, racionalismo é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano. E o empirismo, a experiência é a fonte do conhecimento humano. Intuição, os racionalistas acreditam na intuição. Os empiristas não, é só a experimentação. Ideias inatas. Indivíduos têm conhecimentos inatos, aqueles conhecimentos que já nascem com eles. No empirismo, não. Tudo é experiência. De onde vem o conhecimento por os racionalistas? O conhecimento é baseado no uso da razão e da lógica. No empirismo, é na experiência e experimentação. Os princípios-chave, né, do racionalismo é dedução, né, como a gente tinha definido aqui. Dedução é um processo de raciocínio lógico que parte de uma certeza para a interpretação dos dados. Então, primeiro você tem a razão, depois você tem a interpretação dos dados. Já a indução é o contrário. Então, no racionalismo, o princípio-chave é a dedução, conhecimento inato e a razão. No empirismo, você tem a indução, né, que é o caminho inverso da dedução. E as experiências sensoriais, ou seja, o seu sistema sensorial é que vai definir aquilo que você está experimentando, né? No racionalismo, nós temos os teóricos Platão, Descartes, Leibniz e Noam Chomsky, entre outros, né? Que é só alguns teóricos. No empirismo, nós temos Aristóteles, Locke, Berkeley e Hume. Aqui, Aristóteles ele foi discípulo de Platão, né? E Platão, enquanto ele falava da razão como fonte do conhecimento, o seu discípulo Aristóteles, ele quebrou esse paradigma, né, de pensar no mundo das ideias apenas, e ele só estabeleceu as bases da ciência moderna voltada para a experimentação, apenas experimentação do mundo tangível, quebrando aquele paradigma do mundo das ideias de Platão. Aqui eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês
no vídeo do YouTube, do Marcelo Gleiser falando sobre a questão do que é a realidade, né? Aqui a gente volta àquela questão de determinar o que é a verdade. Então esse é um vídeo que eu recomendo para vocês, né? Platão criou a alegoria da caverna, na qual os escravos estão acorrentados dentro de uma caverna, olhando apenas para as sombras projetadas numa parede no fundo da caverna, que representam uma realidade falsa, na verdade. Então talvez nós estejamos aqui no nosso mundo tangível, olhando apenas para uma realidade que nós acreditamos ser verdadeira, porque é tudo que nós vivenciamos até hoje, né? Mas de repente existe uma realidade que é falsa. Que essa realidade que a gente está vendo é falsa e que o que a gente, de repente existe uma outra realidade que na verdade é a realidade verdadeira e aquilo que nós estamos vendo é apenas uma projeção, uma consequência de uma realidade mais verdadeira. Então está aqui o vídeo, eu não vou rodar por uma questão de direitos autorais. E aí vem aquela questão, o que é realidade? O que percebemos pelos nossos sentidos é diferente do mundo das ideias. Para Platão, os sentidos são mentirosos. Drogas, por exemplo, fazem a nossa percepção mudar completamente. A percepção do real não deveria ser ditada pelos nossos sentidos. A ideia de um círculo, por exemplo, isso acho que o Marcelo cita no seu vídeo, a ideia de um círculo é o único círculo perfeito que existe. Qualquer que seja a tentativa de reproduzir um círculo num papel, por mais que sejam utilizados compassos precisos, o resultado será sempre uma imprecisão, né? Mesmo com uma resolução atômica, os átomos eles não vão fazer o círculo ser perfeito. Você tem ali uma dimensão do átomo, eles não vão conseguir jamais reproduzir um círculo perfeito. O círculo perfeito existe na nossa mente, né? E assim como todas as coisas que nós mentalizamos, nós os fazemos com perfeição. Então, para entender o mundo perfeito, não se pode olhar para o mundo real, é preciso olhar para o mundo das ideias. O papel da ciência é amplificar a realidade que nós percebemos. Utilizamos instrumentos e o método científico para expandir a nossa percepção da realidade. Ciência é, de certa forma, um flerte com o desconhecido. Essas palavras devem ser todas lá do vídeo. É preciso que haja validações empíricas para as suas hipóteses, por meio de verificações dedicadas e precisas. Crenças apenas não valem nada. A linguagem científica é universal. Medidas sempre possuem uma precisão. Nós não conseguimos medir tudo, além disso. Agora que a gente vai falar de uma metáfora, que é a Ilha do Conhecimento, que tem nesse livro aqui do Marcelo Gleiser. Ele usa essa metáfora e eu vou falar sobre ela e depois eu vou falar sobre uma metáfora também que eu uso que é parecida com essa. Então, nessa metáfora, né, todo o nosso conhecimento seria representado, né, uma metáfora, por uma ilha cercada por um oceano do desconhecimento. E à medida em que o tempo passa, nós vamos adquirindo mais conhecimento e esse terreno da ilha vai invadindo esse oceano do desconhecimento. Aprendemos mais com aquilo que já conhecemos. Mas essa ilha provavelmente não crescerá até que não haja mais oceano, devido às limitações dos nossos instrumentos. Quer dizer, nós não conseguimos fazer essa ilha crescer indefinidamente. E quanto mais a ilha cresce, a sua borda cresce também, ou seja, quanto mais adquirimos conhecimento, mais perguntas surgem para serem respondidas. Perguntas que antes não poderiam ter sido antecipadas, né? O conhecimento cria dúvidas, novas perguntas a serem feitas. Neste oceano infinito do desconhecimento existem regiões que não podem ser desvendadas. São perguntas para as quais não existem respostas e, eventualmente, essas perguntas nunca sejam respondidas.
Agora aqui eu vou falar, antes de continuar com essa metáfora, eu vou com uma metáfora parecida com essa que eu falei do Marcelo Gleisner. Existe uma diferença entre o saber e o crer que se sabe, né? Para você diferenciar uma coisa da outra, nós precisamos usar um oráculo, o oráculo da ciência e experimentação. Um oráculo é, em caráter de significado etimológico, a resposta dada por uma divindade a uma questão pessoal através de artes divinatórias. E nesse caso é uma metáfora que significa para quem a gente vai questionar sobre a verdade. Então, antigamente, lá na religião da Grécia Antiga, os gregos, eles se dirigiam aos oráculos, nos templos, por exemplo, o templo de Delfos, e eles perguntavam para as pitonisas, questionavam as pitonisas, e essas entravam em transe, supostamente elas entravam em contato com os deuses gregos, desculpa, e esses deuses gregos orientavam a, a pitonisa a dar a resposta sobre questões importantes, como guerras, como quem ia ser o rei daquela dinastia, ou então perguntas em geral, quem é o sábio mais sábio daquela região, etc. Então, hoje, nos dias de hoje, quando a gente quer perguntar o que é o certo, o que é o errado, é a experimentação que nos diferencia do saber e da ignorância e outras crenças, né? Então, uma coisa é o saber e outra coisa é a ignorância e outras crenças. Hipócrates disse: há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe reside a ignorância. Então, quando você acredita que sabe e não tem o saber, não tem o respaldo para dizer que você crê que sabe, e o respaldo é o quê? O respaldo é a experimentação. Então, quando você tem essa crença falsa, você está sendo um ignorante. Ok? Agora, o que é verdade? Aqui eu vou falar novamente sobre algo que eu já falei, né? Eu já citei esse livro, esse texto do Karl Popper, de Xenófanes, que falava dos deuses, que eles não revelaram tudo aos mortais, e com o tempo a gente vai procurando, os cientistas vão pesquisando, né? E encontrando o melhor, né? Mas verdades indubitáveis, como Karl Popper afirmava, né? Não existem verdades indubitáveis. O homem nunca alcança, o homem nunca vai ter certeza das verdades e nunca virá alcançá-las acerca dos deuses e das coisas que me refiro. E se alguém vier a proclamar a verdade em toda a sua perfeição, ele próprio não saberia disso. Tudo é uma teia de suposições. E aqui eu falo também de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, para os cristãos, o Jesus Cristo é Deus. Então, Deus sabe toda a verdade. Então, quando Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade, ele estava, na verdade, olhando para a verdade, né? E, para falar que eu não estou falando apenas do cristianismo, que, aliás, é a minha confissão de fé, esse matemático aqui, um dos grandes matemáticos da história, Ramanujan, um matemático indiano, ele tinha uma inspiração para suas fórmulas matemáticas. Ele não era ele quem, segundo ele próprio, né? Não era ele que descobria as suas formulações matemáticas. Essa formulação era inspirada por ele, passada por ele, pela sua deusa protetora, uma inspiração divina dessa deusa aqui, Mahalakshmi, que era protetora da sua família. Mas ela não era infalível. Aqui a gente não sabe se ela
era infalível, era falível por conta dessa transmissão, né? O Ramanujan, de repente, não recebia a mensagem, mas não conseguia transcrever ela corretamente, ou se realmente ela também, essa deusa, não era perfeita, né? Algumas poucas. Esse slide aqui eu tinha feito antes de ler, antes de conhecer aquele livro da Ilha do Conhecimento do Marcelo Gleiser. Mas vamos supor que esse retângulo azul aqui represente tudo o que exista de sabedoria conhecida ou não pela humanidade, possível de ser conhecida ou não. Então, esse aqui é tudo o que existe de sabedoria. É um conjunto de todos os saberes possíveis, conhecidos ou não, possíveis de serem conhecidos ou não. Dentro de toda essa sabedoria universal, provavelmente existe uma linha vermelha para a sabedoria humana. Por exemplo, na matemática a gente sabe que existe um teorema da incompletude que mostra que nunca podemos dominar todo o conhecimento possível. Não conseguimos provar todos os teoremas da matemática. Que a cada teorema a gente acaba tendo que ter mais teoremas ou seja, nunca teremos esse conhecimento total absoluto. Então, aqui eu tenho aqui uma linha vermelha que delimita, dentro de toda a sabedoria humana, uma parte desse conhecimento será inatingível pela humanidade, seja por questões práticas, por exemplo, a gente não conhece e nunca vamos conhecer porque nós não temos instrumentos para obter esse conhecimento, seja porque nós precisaríamos conhecer, por exemplo, que existem outras galáxias e nós nunca, na história da humanidade, a humanidade vai chegar à sua autoextinção ou extinção natural, provavelmente antes de nós conhecermos o que existe em outras galáxias. Nós não saberemos o que existe dentro dos buracos negros, nós não sabemos o que existia antes do Big Bang, e por aí vai. Então, são conhecimentos inatingíveis pela humanidade. Também a gente não conhece coisas da mecânica quântica, que são coisas mais práticas e mais próximas de nós. Esse artigo aqui fala do teorema de incompletude, que eu citei anteriormente. Se vocês quiserem dar uma estudada, uma detalhada, é bem interessante. E aqui, então, essas setas em verde aqui, elas representam os esforços das pesquisas científicas. Então, aqui nós temos, nessa parte aqui desse retângulo azul, delimitado por essa linha verde, nós temos o conhecimento já adquirido pela humanidade, que a gente chama de ciência. Ciência é conhecimento. Entre essa linha verde e a linha vermelha, nós temos um conhecimento a ser conquistado pela humanidade. E a partir dessa linha vermelha, nós temos um conhecimento inatingível pela humanidade. Os cientistas tentam empurrar, constantemente esta parede verde para a direita, sempre tentando ampliar o domínio do conhecimento humano, que é a ciência. Ok? Então, essas linhas verdes aqui, essas setas verdes, representam que essa linha verde funciona como um pistão nesse retângulo, sempre tentando se deslocar da esquerda para a direita e aumentando o conhecimento humano.
A grande questão que se coloca é: onde está essa parede vermelha? O quão longe estamos dela? Será que, por exemplo, na mecânica quântica nós já estamos tocando nessa parede vermelha? E em outras áreas do conhecimento humano, a ciência, será que ainda vale a pena? Será que a gente já não está com a parede verde aqui em cima dessa parede vermelha? No caso da inteligência artificial, por exemplo, será que a autoconsciência está à direita ou à esquerda dessa barreira vermelha? Será que nós vamos conseguir fazer com que os computadores sejam autoconscientes? Ou de repente a gente conseguir baixar a nossa autoconsciência num hardware e aí então programar um supercomputador para que ele adquira a nossa personalidade e aí a gente se transforma virtualmente num ser imortal? Eu acho que não, né? Eu acredito que não. Mas isso é uma crença que eu tenho, assim, sem nenhum fundamento científico, né? A gente não sabe se isso está do lado direito ou do lado esquerdo dessa linha vermelha, né? Você pode, pela crença, como eu falei agora há pouco, da autoconsciência não poder ser baixada no hardware, essa é uma opinião pode estar desse lado ou pode estar desse lado. Eu posso achar que isso é possível, ou posso achar que não, isso não é possível, mas é só achar. E achar é uma palavra que não combina com ciência. Segundo esse autor aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui. Roger Penrose é um dos grandes cientistas da atualidade. Ele afirma que não, né, que a consciência não é uma computação. Não, você não pode computar a consciência humana. Mas existem conhecimentos que a humanidade pode saber de antemão, que muito provavelmente não alcançará por razões de ordem prática. Por exemplo, é provável que a humanidade nunca saberá o que existe dentro do buraco negro. Como eu já disse. Aqui eu tenho outro vídeo que fala sobre o limite da compreensão. Eu não vou rodar esse vídeo por razões de direitos autorais. Eu vou deixar o link aí com vocês. A importância da publicação na ciência. Então, deixa eu voltar aqui só para... Esse aqui é um vídeo que eu vou deixar aí com vocês, que fala sobre os limites da compreensão humana. Eu vou deixar esse link com vocês. É interessante que vocês vejam esse vídeo também. Tudo aqui sobre a importância da publicação na ciência agora, né? Tudo o que se faz na ciência somente é conhecido pela comunidade científica quando é publicado. Então, a forma de se materializar a ciência é pelos artigos publicados em periódicos. Entretanto, antes que um artigo seja publicado, os editores, né, dos periódicos exigem que o conteúdo do artigo passe por revisores aos pares, que são cientistas de notório saber, né, saber da área científica em questão, são professores acadêmicos de universidades, pessoas com alto gabarito científico e técnico. Eles vão conseguir ler o artigo e verificar se aquele artigo tem erros, se ele é um artigo relevante para publicação ou não, e vão eventualmente aprovar ou não, né? E são normalmente em duplas, né? Que não, essas pessoas não se conhecem e fazem a revisão, fazem os comentários e apontam os erros dos artigos. Então, uma das coisas, por exemplo, que precisa constar, uma das etapas que precisa constar num periódico, num artigo de um periódico, é, por exemplo, materiais e métodos.
Ali você descreve todo o protocolo que você utilizou para fazer o seu experimento. E a partir daquele protocolo você chegou aos resultados. Então, outra etapa do artigo, resultados obtidos. E aí você tem as discussões e resultados, né? Aquelas discussões precisam estar de acordo com os experimentos que foram feitos. Nenhuma afirmação pode ser feita que não esteja no experimento ou que não seja uma citação de outros artigos que já foram publicados anteriormente. Então, tem todas essas normativas que o autor do artigo precisa seguir para que o artigo dele passe para os revisores. Tudo que pertence ao escopo científico é publicado. Tudo que fizer parte do escopo científico precisa ser expresso em termos de palavras. E aqui que está a questão, né? Que a gente vai discutir daqui a pouco. E ser publicado em artigos de periódicos científicos sujeitos aos revisores à parte ou em livros que também passam por critérios rigorosos pelos editores ou patentes que podem ser ou não relevantes. Então, aqui, normalmente quando você vai ler alguma coisa que está escrita num livro, muito provavelmente esse livro vai citar artigos que já foram publicados em periódicos. Então, o artigo, o capítulo daquele livro, no final do capítulo do livro, vai ter uma série de referências a artigos de periódicos científicos. A diferença que normalmente a gente observa é que os livros são mais didáticos que os artigos de periódicos científicos. Por quê? Porque os artigos eles possuem o objetivo primordial de apresentar aquela descoberta científica, documentar aquela descoberta científica. Já os livros, eles possuem o objetivo de levar o leitor de uma forma mais didática. Então, aqui a gente tem um compromisso didático e aqui a gente tem um compromisso documental. Já nas patentes, elas têm um compromisso também documental. Então, as patentes também não costumam ser muito didáticas, né? Mas elas precisam conter todas as informações para que proteja, para que o direito autoral daquele inventor, por exemplo, ou daquele cientista que fez uma descoberta, para que seja garantido o direito da sua autoria e da comercialização do produto que for decorrente daquela descoberta. Então, aqui o conhecimento humano, ele é descrito em termos assim de artigos em periódicos científicos, livros e patentes. E aqui a gente tem os conhecimentos a serem conquistados e aqueles que talvez a gente nunca conquiste. Agora a gente vai falar aqui sobre aquilo que é indizível, aquilo que é dizível e aquilo que é escrevível. Quer dizer, nem tudo que é escrevível é dizível, nem tudo que é dizível é escrevível, nem tudo que é dizível pode ser dito, ou seja, é indizível. Essas palavras aqui, elas existem, indizível inclusive. Nas discussões científicas, nem tudo que você pensa ou acredita pode ser dito, e nem tudo que pode ser escrito é conveniente para ser escrito. Por exemplo, numa discussão científica, crenças puramente religiosas não devem ser abordadas, aliás, elas não são toleradas. Mas se você for um arqueólogo e encontrou evidências materiais sobre uma cidade que foi descrita no texto bíblico, então essa referência pode e deve ser citada, é uma referência importante, inclusive para nomear aquela escavação arqueológica. Em termos gerais, o que pode de fato ser escrito é o que foi comprovado experimentalmente ou deduzido por um raciocínio lógico-matemático aqui, né? A comprovação ou raciocínio lógico pode ser do próprio autor ou referenciado em alguma publicação de algum periódico com alto impacto.
Então, as revistas, os periódicos possuem impacto diferente. Existem periódicos que possuem alto impacto, independente também da área tipo, da publicação. Então, o impacto pode ser muito elevado na área, por exemplo, de engenharia agronômica e não ter alto impacto, por exemplo, em bioinformática. Por exemplo, o mesmo artigo ou o mesmo periódico. Indizível por não ser conveniente. Nem tudo que você pensa pode ser dito. Isso não é falta de sinceridade, é sabedoria. Então tem coisas que não são convenientes mesmo para serem ditas. Indizível por não ser adequado ao periódico. Uma das grandes dificuldades encontradas por alguns pesquisadores é encontrar um periódico cujo assunto a ser publicado se encaixe na área daquela publicação, daquele periódico. Existem casos também nos quais o autor não consegue adequar o tamanho do artigo ao máximo de páginas permitidas naquele periódico. Então, ele resume, mas se vai resumir, ele pode perder informação relevante para o artigo. Às vezes você tem muitos dados experimentais que precisam ser apresentados, e aí você pode criar uma página, um site, ou publicar num disco virtual, na nuvem, e disponibilizar só o link para aquele drive virtual com os dados para serem coletados. Mas, às vezes, o texto e a descrição do protocolo de experimento pode ser muito grande e não cabe nas páginas permitidas para aquele periódico. Existem periódicos que permitem apenas 2 ou 3 páginas para publicação. Isso é muito pouco para alguns artigos. Em alguns casos, palavras não são suficientes para a descrição de algum fenômeno, seja pela complexidade do assunto, seja pela necessidade de uma experimentação. Às vezes, vídeos de suporte podem ajudar ou não. Então, quando você vai falar sobre algumas questões assim, por exemplo, mecânica quântica, tem alguns assuntos que você precisa tratar e que você não consegue traduzir em palavras, né? Existem momentos da vida em que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis, e por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, a gente apenas sente. Essa frase aqui atribuída a Freud certamente não tem esse mesmo sentido do que eu estou apresentando, mas é uma frase que serve porque às vezes na ciência você pode se encontrar com situações em que você não consegue exprimir aquele seu pensamento em palavras. Eu vou tratar disso mais adiante, não nessa série de vídeos, numa outra série de vídeos em que eu vou precisar usar metáforas para me fazer entender. Porque se eu utilizar palavras com sentidos apenas denotativos, né, sentido de linguagem direta, sem sentido figurado, eu não vou conseguir me expressar. Então eu vou ter que me expressar por meio de metáforas. Como a metáfora que o Marcelo Gleiser utilizou sobre a Ilha do Conhecimento. Ele, usando metáforas, a gente consegue melhorar a expressão do nosso pensamento. Só que, para você usar metáforas em artigos científicos, isso pode não ser visto de uma forma não pode ser muito bem aceito, né? Normalmente, metáforas é mais para você apresentar ideias num contexto mais assim didático, né, para as pessoas entenderem. Aí no artigo científico você fala com linguagem direta, né, denotativa, sem sentido figurado, ou você não expressa, você não consegue se expressar, ou seja, indizível por não haver palavras. Indizível, adequação da linguagem. Uma linguagem excessivamente matemática é inadequada para artigos de medicina, e uma linguagem descritiva
com muitos termos médicos, é inadequada para um artigo de física. Então, isso aqui vai barrar onde? Vai barrar nos revisores aos pares. Os revisores aos pares, eu falo, vai receber um artigo que tem tanto linguagem matemática quanto linguagem da medicina, aquele revisor ele não vai ter perfil ou para entender a matemática excessivamente complexa, ou se ele não for matemático, ou se ele é um médico, ele não vai entender a matemática, ou se ele é um matemático, dificilmente ele vai entender profundamente de medicina, que é uma linguagem mais descritiva, com muitos termos médicos. A escrita cotidiana não é a mesma que a escrita acadêmica, então isso aqui é outra dificuldade, né, de adequação da linguagem. Utiliza-se a norma culta, né, a gramática tradicional no mundo acadêmico. E algumas expressões não são utilizadas ou possuem uma denotação bastante distinta. Por exemplo, quando você ouve as pessoas falar, em teoria sim, né? Em teoria, o que você está falando pode ser verdade. Para o meio acadêmico, essa expressão em teoria significa que o cara tem absoluta certeza sobre aquilo. Passou por muitos experimentos. Uma teoria científica é uma teoria muito bem fundamentada para ser chamada de teoria. Outro exemplo, assim, você pode falar que as notas dos alunos se correlacionam, a nota do aluno se correlaciona com a frequência das aulas. Esse termo aqui, correlação, é um termo que não se encaixa numa escrita científica. Se você for escrever se correlaciona, você vai ter que passar aqui a estatística de correlacionamento entre os números das notas dos alunos e a frequência das aulas. Você precisa calcular o índice de correlação de Pearson, fazer toda a discussão estatística para você fazer essa afirmação aqui, né? Já numa discussão informal, quando você está falando assim, eu sou professor, né? E eu percebo que a nota dos alunos, a frequência nas aulas influencia na nota dos alunos. Então, numa discussão informal, você acaba usando essa expressão aqui, se correlaciona, né? Você vai se fazer entender numa fala cotidiana. Mas numa fala científica, numa escrita científica, você não pode escrever esse termo sem ter respaldo matemático, estatístico nesse caso, para fazer tal afirmação. E como eu já falei agora há pouco, né, algumas palavras e expressões devem ser evitadas, como eu acho que, né, eu fiz, né, não se faz uso da primeira pessoa, melhor utilizar textos impessoais. Então, ao invés de você falar assim, eu fiz, você escreve foi feito, né? No impessoal, você tira o pronome pessoal, eu, é nada pessoal. Foram feitos, foi feito, evidenciou-se, e assim por diante, né? Então, a fala não deve usar a primeira pessoa, a menos que seja totalmente inevitável. Você precisa realmente se referir à sua pessoa, apenas você. Aí, em casos muito extremos, você pode usar o pronome pessoal. Então, é indizível por adequação ou inadequação da linguagem. Indizível por não ser aderente ao método científico. Qualquer posicionamento dogmático não deve ser abordado no contexto científico, a não ser que o dogma em questão seja objeto de um estudo científico sobre o comportamento humano. Então, você vai estudar, por exemplo, a ciência das religiões. Aí você vai relacionar os dogmas
das religiões que são objeto do seu estudo. Nesse caso, você pode usar, ou relacionar os dogmas, mas fora disso, você não pode usar posicionamento dogmático, falar assim, não, porque está escrito na Bíblia. Como eu aqui agora há pouco, eu citei Jesus Cristo como sendo uma referência de verdade, né? Quando Pilatos olhou para Jesus Cristo e perguntou para ele o que é verdade. Ele, segundo o dogma cristão, Pilatos estava olhando para a verdade. Mas isso foi para explicar essa preocupação que a humanidade tem desde a antiguidade de saber diferenciar o que é verdade do que não é verdade, né? E nós sabemos hoje, segundo Karl Popper, que não existem verdades indubitáveis, verdades sem dúvidas, né? Verdades absolutas, né? Então eu falei, citei Jesus Cristo como uma, um exemplo, né? Aí pode, né? Bom, também a gente não é nem preciso dizer que argumentos falsos, falácias, estão fora das publicações científicas. Então, argumentos falsos são aquelas falácias, né? Existem inúmeros argumentos falaciosos que vocês podem encontrar na fala comum, né? Utilizado pelos políticos, pelos advogados. Advogados, o juiz já corta na hora, né? Se for um juiz bem treinado, o juiz corta na hora. Mas pessoas falando no Facebook, no WhatsApp, em discussões políticas, os próprios políticos utilizam muitas falácias. Mas aqui, por outro lado, existem às vezes muitas evidências, mas não provas contundentes sobre um assunto, esse assunto se torna controverso. Nesses casos, os editores dos periódicos evitam publicar assuntos que podem gerar discórdias e discussões inúteis. A certeza sempre é preferida. Aqui tem o indizível também por estarmos aqui nos limites éticos da ciência, né? Quando essa autora aqui, Mary Shelley, escreveu a sua obra mais importante, que é a obra Frankenstein, ela profetizou um dos grandes dilemas morais dos séculos que viriam. Até que ponto é permitido brincar de Deus e até onde a ciência deve chegar? Nesse artigo estão 4 exemplos de cientistas que talvez tenham ido longe demais em seus experimentos e pesquisas e que sem dúvida poderiam ser confundidos com o Dr. Frankenstein da ficção. Então, aqui, o que eu quero dizer com isso tudo aqui, eu vou deixar também esse artigo aqui, que são experimentos que realmente mexem com nossos estômagos, né? Mas esses limites éticos, por exemplo, a gente tem agora a possibilidade de fazer edição de genes, e isso é relativamente fácil, né? Com a tecnologia CRISPR-Cas, por exemplo. Hoje, um laboratório simples de biologia molecular consegue comprar kits de edição de genes, né? E consegue fazer monstrinhos em laboratório. E será até onde que isso não vai realmente fazer um estrago no nosso meio ambiente e na nossa própria espécie, né? Então, esses limites aqui, os limites éticos, não param por aí, né? A busca por um ser humano super inteligente, será que a superinteligência é algo desejável para um ser humano? Existem seres humanos superinteligentes que se transformam em débeis mentais e acabam se matando, se suicidando. Seres perfeitos, é bem questionável essa questão da perfeição humana. Então, brincar com Deus não é algo que deva ser atribuído ao ser humano.
Aqui indizível. Eventos raros e raríssimos. Alguns eventos são raros, mas são bem conhecidos pelos cientistas. Por exemplo, alguns eventos naturais como a ocorrência de tufões, vulcões, terremotos, tsunamis, aparição de cometas, etc., são raros. Não é todo dia que você vê um cometa, por exemplo, ou então um tufão, um vulcão, um terremoto. Mas eles puderam já ser documentados, filmados e estudados. Mas outros eventos são muito mais raros e quando eles ocorrem, os pesquisadores não estão com seus equipamentos. Aqui eu estou citando os raios globulares, né, que são raios que aparecem assim como uma bola de fogo. Isso aparece às vezes em cercas de arame farpado, próximo de cercas, aparece em trilhos. Existem casos que apareceu dentro de um avião, estava um avião vazio, mas isso a gente precisa ver se é verdade ou não, né? Porque foi só algumas testemunhas duas ou três testemunhas que presenciaram isso. Mas é uma coisa assim, se você encosta num raio desse, você morre, mas dificilmente isso aparece, né? Existem alguns efeitos, fenômenos atmosféricos que são muito raros, mas aqui a questão que eu coloco é se existirem eventos que ocorrem a cada 1 milhão de anos e foi presenciado por um cientista. E 1 milhão de anos não é muito tempo em termos geológicos. Né? Aí aquele cientista estava ali no meio do deserto, sei lá, numa região, no meio de uma floresta, verificou um efeito, um fenômeno que só acontece a cada 1 milhão de anos, mais ou menos. Né? Pode acontecer a cada 500 mil anos, pode acontecer a 2 milhões de anos, em média, 1 milhão de anos. E o cientista viu esse fenômeno, aconteceu, e ele não documentou. Não documentou porque não estava com máquina fotográfica, não estava com celular. Aquilo ali ele viu por 1 hora, 2 horas e acabou a oportunidade dele. São eventos raros e raríssimos, ele não vai poder nunca escrever sobre isso. Ele pode escrever sobre isso na internet, numa página da internet. Pode fazer um desenho do que ele viu. Pode contar para os amigos dele. Mas ele não vai conseguir escrever isso num artigo científico e mandar para uma publicação. Por mais renomado que seja esse cientista, por mais confiável que ele seja, ele não vai poder escrever sobre isso. Esses eventos muitíssimo raros, não reprodutíveis ou imprevisíveis, podem ser considerados dentro da ciência? Se esses eventos deixarem evidências e se essas evidências forem consistentes, a resposta é sim. É o caso, por exemplo, da teoria da evolução das espécies. As mutações não deletérias ocorrem ao longo de milhões de anos, mas as evidências vindas de diferentes áreas da ciência apontam para a mesma teoria. E você tem evidências muito fortes, por exemplo, hoje em dia você vê a teoria da evolução escrita no DNA. Né? Você relaciona o DNA das espécies, das subespécies, não tem como você negar isso. Né? Negar isso é ser mentiroso. Eventos como esses, muito demorados, podem ser estudados em termos de suas evidências. Além da evolução, esse é o caso, por exemplo, da geologia, formação das rochas, a paleontologia, a astronomia, assuntos como Big Bang, origem do universo, das estrelas, etc. Quer dizer, você olhando para várias estrelas do universo, você consegue ver estrelas que são mais jovens, estrelas que são mais velhas. E comparando as estrelas, você vai saber o que vai acontecer, por exemplo, com a nossa estrela, que é o Sol. E assim por diante. Mas e aqueles eventos que foram observados poucas vezes e não deixaram nenhum vestígio? A resposta para esse caso é não. A ciência não diz que esses eventos não aconteceram. A ciência simplesmente os desconhece.
Na ciência existem coisas que ainda não foram descobertas, mas talvez venham a ser. Coisas que nunca serão descobertas, mas existem coisas que podem ser descobertas, mas não podem ser consideradas científicas, por serem muito raras ou por não serem reprodutíveis. Experiências apenas pessoais que não possam ser reproduzidas não entram no bojo da ciência. Por exemplo, um medicamento que funcionou apenas para os pacientes de um médico. Aí nós temos um problema amostral, um problema de reprodutibilidade. Você funcionou só para aqueles pacientes, mas o experimento não foi controlado. E você não sabe se aquilo ali foi um efeito placebo, se funcionou para aqueles pacientes apesar do medicamento ou por causa do medicamento. Ou alguém recebeu a visita de um anjo ou um ser alienígena, ele jura de pé junto que não, isso não pode entrar no bojo da ciência. A ciência não está dizendo que isso é mentira, ela só não deixa que isso seja parte do seu corpo científico. Para ser científico é preciso que seja descrito na seção de materiais e métodos todo o protocolo que foi utilizado para que qualquer pesquisador que tenha acesso aos mesmos materiais e instrumentos seja capaz de reproduzir o experimento tantas vezes quanto for necessário e para qualquer número de pessoas. Ok? Não escrevível por ser apenas hipótese de trabalho. Imagine que você estude um assunto por 30 anos e por todo esse período você observa milhares de cientistas tentando resolver os problemas dessa área, sempre sem sucesso. E você tem algumas ideias muito revolucionárias que não podem ser comprovadas, a menos que se invista muito dinheiro, tempo pessoal, equipamentos, etc. Ou seja, o ônus da prova está muito além das suas possibilidades financeiras, principalmente se você não mora num país que investe muito em ciência e tecnologia. Além de muito revolucionário, suas hipóteses de trabalho são polêmicas e diferem bastante do consenso comum adotado pela comunidade científica. Nessas condições, nenhum periódico irá aceitar publicar as suas hipóteses de trabalho. Periódicos publicam apenas teses, teorias muito bem comprovadas e, mesmo assim, seus autores passam por muitas dificuldades para provar um artigo. Ou seja, se os periódicos não aceitam nem teses muito bem alicerçadas, muito bem comprovadas e com muito zelo pela experimentação, imagina você chegar com uma hipótese de trabalho, ou algumas hipóteses de trabalho, que são polêmicas, que não tem comprovação experimental ainda. Você nunca vai publicar isso. Mas apesar de serem polêmicas e diferirem bastante do consenso comum adotado pela comunidade científica, isso não significa que a sua hipótese de trabalho esteja errada e não mereça ser investigada. Mas como ela será investigada se não pode ser publicada em periódicos? Exatamente isso acontece comigo, agora eu estou falando aqui em primeira pessoa. Com relação à biologia molecular, eu vou detalhar isso nas próximas sequências de vídeo. Eu estudo esse assunto na biologia molecular há mais de 30 anos. E tenho visto muitos pesquisadores batendo a cabeça e recorrentemente cometerem os mesmos caminhos. Cometerem os mesmos erros, seguindo os mesmos caminhos. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Essa é uma frase atribuída a Einstein. Eu não sei se realmente foi de autoria dele. Porque tem muitas frases que citam Einstein sem ter sido ele o autor dela. Mas aqui é indiferente, né? Realmente a loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Se a comunidade científica insistir em fazer sempre as mesmas pesquisas sobre biologia molecular, sempre obterá os mesmos resultados que não explicam por completo o funcionamento da vida. Nós estamos vendo isso recorrentemente. Os cientistas estão batendo sempre na mesma tecla, utilizando sempre os mesmos procedimentos
e obtendo sempre os mesmos não resultados. Quer dizer, a vida não está acontecendo na biologia molecular da ciência atual. E, em se tratando de investimentos, não existe investimento mais importante que aqueles relacionados com a vida. Quer dizer, se você conseguir decifrar como a vida funciona, você resolve não só a questão da medicina, mas a questão ambiental e várias coisas, né? Então, mesmo em se tratando apenas de hipótese de trabalho, pela importância que o assunto possui para toda a humanidade, tais especulações deveriam ser levadas a conhecimento público, e devem ser levadas e serão levadas. Mas se nenhum periódico aceita publicar essas especulações, como elas poderiam ser publicadas? Uma alternativa nos dias atuais é a internet. Vídeos no YouTube é uma opção, e este é o formato de publicação que está sendo utilizado aqui. Mas assim como um artigo científico, não devem ser confundidos com textos didáticos. Esses vídeos não devem ser confundidos com aulas. Ou seja, eu não estou dando aula aqui. Eu estou aqui documentando o que eu penso sobre filosofia da ciência e o que eu acho que a humanidade pensa em relação à filosofia da ciência. Eu posso ter cometido alguns erros aqui nessas minhas declarações, mas eu acho que acertei muita coisa. O objetivo aqui é documentar hipóteses que precisam ainda ser investigadas e eventualmente provadas e aprovadas. Então, esses vídeos aqui não são aulas, tá, gente? Eles são documentais. Vocês não existe nada a ser aprendido aqui. Talvez o que pode ser aprendido aqui, o conteúdo que pode ser aprendido, é aquele fluxograma do método científico. Fora isso é tudo filosofia da ciência, é um assunto que quase que não tem fim isso aqui. Pode se discutir indefinidamente. E a ideia é mesmo fazer essas discussões, porque depois, quando eu estiver apresentando os meus outros vídeos, eu vou simplesmente fazer referência a esses vídeos aqui, falar, olha, como eu disse ali naquela série de vídeos, aí eu vou apontar o slide que eu vou usar, que eu estou falando aqui, eu vou usar futuramente naqueles outros vídeos, ok? Então aqui é um corpo de conhecimento, não são aulas. O grande problema do YouTube e da internet em geral é que se trata de um ambiente essencialmente recreativo, sem filtros com relação à integridade dos seus conteúdos. Inclusive não existe filtro sobre esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Conteúdos de humor, besteróis, conteúdo infantil, etc., estão entre os que mais fazem sucesso. Existem videoaulas e muitos conteúdos úteis, mas este formato passa bem longe daquilo que se aceita no mundo científico. Um caso semelhante é adotar conteúdo do Wikipedia no contexto científico. Embora exista lá muitos conteúdos verdadeiros e úteis, não se pode afirmar que tudo que está lá é verdadeiro. Você não pode, então, num artigo científico, citar a Wikipedia, a menos que você esteja fazendo um artigo sobre a Wikipedia, um artigo de discussão sobre a Wikipedia. Mas citar um artigo do Wikipedia como se fosse uma referência científica, isso é motivo para reprovação do seu artigo pelos revisores aos pares. Se eles virem isso, certamente eles vão reprovar o artigo e vão se dizer isso, olha, esse seu artigo está citando a Wikipedia, que não é uma referência confiável. O que eu recomendo fazer nesse caso, se você tiver um assunto muito interessante que está lá no Wikipedia, você pode fazer referência às referências que o Wikipedia está fazendo, porque o Wikipedia muitas vezes coloca ali, tem uma seção de referências. Então, você vai lá no artigo do Wikipedia, verifica lá no parágrafo que você está querendo citar, a referência ao artigo que o Wikipedia está citando também. Aí você vai no artigo,
verifica se aquela informação no artigo corresponde mesmo ao que está no Wikipedia, e aí você então cita não o Wikipedia, mas sim o artigo que foi citado pelo Wikipedia. Agora, tem um porém aí, né? Algumas vezes o Wikipédia, ele não apresenta referências. Nesse caso, você não vai poder citar. A menos que, se você quiser citar, você vai ter que procurar na internet por artigos que tratam desse mesmo assunto que a Wikipédia está tratando. Mas também não é pelo fato da Wikipédia não possuir critérios rígidos para a revisão e aprovação dos seus artigos, é que ela não deve existir. Não, a Wikipédia é uma fonte de conhecimento de divulgação de conhecimento muito interessante, né? Existem, por exemplo, artigos de matemática que eu consulto de vez em quando a Wikipédia, que são, ou então de informática, né? Matemática, informática, de lógica, e que são excelentes pela didática e pelo acesso fácil e pelos critérios também. Mas aí você precisa sempre ficar com o pé atrás em termos de escrita de artigo científico, não pode ser utilizado. Então é um não escrevível também. Alguém, falando aqui ainda de Wikipédia, alguém poderia dizer que seria interessante que existisse algum tipo de publicação dedicada às hipóteses de trabalho e às questões que estão ainda em aberto. Mas o grande problema seria revisar essas publicações e filtrar o grande número de bobagens que poderiam ser proferidas por qualquer pessoa. Existe no Brasil e no mundo inteiro muita gente que cria teorias mirabolantes e que acham que as suas teorias são fantásticas e que querem impor essas suas teorias veja, eu vi isso inclusive no meio acadêmico, tá? Professores que brigam entre eles, e brigas feias, brigas assim de não conversarem mais um com o outro. Então, é muito difícil você filtrar, né? O fulano lá vai achar que você recusou o artigo por uma questão pessoal, ou porque um outro pagou dinheiro para publicar. O problema é que você não tem um critério como existe no método científico, né? Já que você está falando de hipóteses, as hipóteses de trabalho ainda não entraram no crivo da ciência. Aqui nós perderíamos aqueles critérios que tentam resolver o problema da demarcação, né? O problema da demarcação é aquele problema que eu citei anteriormente, no outro vídeo anterior a esse, que eu falo da questão de saber o que é pseudociência e o que é ciência, o que é proto-ciência. Não temos mais a experimentação e o racionalismo crítico de falabilidade, nós estaríamos sem rumo. Por outro lado, seguindo o anarquismo teórico que foi citado de Paul Feyerabend, nós podemos nos livrar das amarras do método, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto estivermos concebendo as nossas hipóteses. Aqui eu estou supondo que não podemos ainda recorrer aos experimentos, né? Essa discussão toda é que nós não conseguimos ainda experimentar. Portanto, o método científico não se aplica, ou estamos ainda na chancela de proposição que eu coloquei lá naquele fluxograma do método científico que foi apresentado anteriormente. Aqui eu proponho que para esse caso, né, de que nós não temos ainda aplicação do método científico naqueles critérios lá da experimentação, eu proponho que para escrever as hipóteses de trabalho, nós passemos por essas diretrizes aqui, né? Respeitar o método científico e as conquistas anteriores
que já estão na ciência não devem ser negadas, ou seja, não podemos ser negacionistas. De todo o conhecimento científico existente, né, no corpus da ciência, deve ser considerado e respeitado, a menos que haja intenção de falsear algum fato, que só pode ser feito com critérios rígidos orientados pela experimentação. Então, aqui, o que eu quero dizer com isso é que nós não vamos ainda experimentar, mas qualquer afirmação que a gente fizer como hipótese de trabalho não vai contrariar aquilo que já foi anteriormente experimentado. Nós vamos usar a navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? Normalmente a explicação mais simples é aquela que deve ser escolhida diante de muitas explicações viáveis possíveis. Mas a gente sabe que essa navalha de Ockham aqui ela pode ser falha. Nós devemos sempre ter em mente que a explicação mais complexa é que pode ser a correta. Tá? Mas entre você escolher uma explicação simples e uma explicação complexa, você vai escolher a explicação simples. A intuição deve ser utilizada com moderação, né? Sempre considerar a possibilidade dela ser ilusória. A eletrodinâmica quântica, né, a mecânica quântica, mostrou a inutilidade da nossa intuição. Então, quando a gente vai falar de coisas assim na área da física quântica ou da metafísica, a intuição ela escapa muito facilmente. Agora eu coloquei aqui em vermelho esses outros 3 itens aqui, o item 4, 5 e 6, porque elas seriam novidades propostas por mim. Uma das possibilidades para você diferenciar alguém falando bobagem de alguém não falando bobagem é você usar essas 6 possibilidades, dessas 6 critérios aqui, que são critérios melhores do que o nada, né, ou nenhum método científico. Então, a gente não tem um método científico, então a gente está usando esses 6 critérios aqui. Esses 3 aqui são aqueles que eu proponho. Então, você tem a tentativa de responder a todos os mistérios. Ou seja, você vai fazer respostas a perguntas que ninguém responde. Então, você tem, por exemplo, na biologia molecular, questões que estão em aberto há décadas e ninguém consegue responder. Então, você vai falar assim, olha, ninguém está conseguindo responder isso, então, olha, a minha teoria, a minha hipótese de trabalho, que não é teoria ainda, é uma hipótese de trabalho, a minha ideia, quer dizer, teoria como no jargão popular, né? Mas no jargão científico não é teoria, é hipótese de trabalho, é uma proposição. Olha, a minha proposição se propõe, as minhas especulações se propõem a trazer essas respostas, que ninguém consegue responder. Então aí você, olha, aqui eu tenho um trunfo, eu tenho uma carta na manga. Você não consegue responder? Espera aí. Eu acho que eu seguindo por esse caminho, eu posso responder essas perguntas e elas de uma forma integrada. Então, hipóteses de trabalho que resolvam um maior número de mistérios simultaneamente devem ser escolhidas. Então, esse aqui é mais um critério para se diferenciar o nada do método científico com alguma coisa. Quer dizer, eu estou aqui, eu não tenho método científico aqui, eu tenho só proposições. Eu preciso fazer uma demarcação entre um propagador de bobagens e um cara que está querendo construir uma proposição útil. Então, eu tenho nada do método científico contra alguma coisa que vale a pena ser observado. Aqui, o quinto item aqui. Considerar as inúmeras possibilidades de hipótese de trabalho. Então, eu tenho aqui muitas possibilidades, por exemplo, para analisar.
E eu estou colocando todas essas possibilidades sobre a mesa. Eventualmente, eu não conheço aquela possibilidade que é a hipótese de trabalho que seria a correta. Eu não coloquei ela sobre a mesa porque eu desconheço ela. Então, eu tenho a hipótese A, hipótese B, hipótese C, hipótese D. Eu fiz um exercício mental e coloquei todas as hipóteses de trabalho que eu conheço sobre a mesa. Existe a possibilidade de eu não ter colocado aquela que é válida sobre a mesa. Mas, se eu conseguir fazer todas as hipóteses, enunciar todas elas, e se eu conseguir enunciar todas elas, quer dizer, não deixei nenhuma fora da mesa, a correta deve estar entre elas. Bastaria então encontrá-las. Então eu vou testar cada uma delas e falar, olha, a carta que é correta é essa aqui. Mas enunciar todas as hipóteses de trabalho antecipadamente pode ser impossível. Quer dizer, eu estou considerando essa possibilidade. Quer dizer, pode ser que aquela carta que é a correta não esteja sobre a mesa. Mas veja, isso aqui é melhor do que nada, né? O cara que está falando só bobagens, ele não passou por esse critério aqui, tá? E uma coisa que a gente vê que alguns teóricos falam, mas não fazem, é executar em computadores, como por exemplo a dinâmica molecular. Você vê que a dinâmica molecular, ela explica até um certo ponto, chega a um ponto que ela começa a falhar. Falha por causa do limite dos computadores, do limite computacional, falha por erro de cálculo, porque os cálculos têm um certo limite de estabilidade numérica, e falha por falta de conhecimento físico, né? Físico das biomoléculas. E é aqui que eu quero entrar, né? Então, alguém pode chegar com um modelo de mecânica quântica aí, vamos processar a equação de Schrödinger. Bom, você não consegue fazer muita coisa além do átomo de hidrogênio. E aí? Eu tenho uma equação melhor, que eu acho ser melhor que a equação de Schrödinger, fazer uma formulação que eu acho ser melhor que a equação de Schrödinger, e que vai muito além da equação de hidrogênio. E aí, qual que você acha que vale a pena mais investir? A equação de Schrödinger, que existe já há quase 100 anos, e você tem algumas respostas muito interessantes e muito precisas, trazidas pelos cálculos da equação de Schrödinger, mas ela é limitada. E eu pretendo, com os meus vídeos futuros, chegar a explicar coisas que vão além da equação de Schrödinger, inclusive a equação de Schrödinger. Então, mas isso eu preciso testar em modelos de computadores, né? Então não basta eu chegar aqui com uma ideia, uma proposição e falar assim, olha, eu pensei nisso, mas eu nunca vou poder materializar isso. Não, eu pretendo materializar em computadores e obter resultados, aplicações práticas, aplicações na medicina, aplicações no meio ambiente, na vida em geral, né? Então, é uma coisa que não é só um pensamento vazio, não é só uma bobagem. Esses 6 itens aqui ainda não são tão fortes quanto o método científico. Quer dizer, se eu consigo comprovar, aí eu tenho algo muito mais forte que isso aqui. Mas isso aqui é muito mais forte do que simplesmente hipóteses jogadas ao vento, ao léu. Agora a questão da palavra existir, né? O que é existir? Né? Qual é a semântica da palavra existir?
Uma proposição bastante óbvia seria considerar que anjos, demônios e alienígenas existem em outras realidades. E os religiosos consideram isso há milênios, né? Você, quando faz uma oração, você está fazendo uma oração a um ser que que não está na sua frente. Você não está vendo esse ser. Então ele está numa realidade paralela em algum lugar. Ele não deve estar a bilhões de anos-luz da Terra, porque senão a sua comunicação ficaria prejudicada. Mas essas considerações somente podem entrar na ciência se for possível comprovar a existência dessas outras realidades. A palavra existência está entre aspas porque é preciso conferir se a semântica da palavra existir é aplicável para realidades diferentes daquela que nós vivemos. Então, o que eu quero dizer aqui? Digamos que existam realidades paralelas e que nós não conseguimos atingi-las. Bom, se nós não conseguimos atingir, a gente costuma chamar a nossa realidade de realidade tangível. E outras realidades seriam realidades paralelas. Bom, essas realidades paralelas, elas existem ou não existem? Né? Se nós não conseguimos experimentar, se nós não conseguimos reproduzir algum fenômeno que passe da nossa realidade tangível para a realidade paralela ou da realidade paralela para a nossa realidade tangível, o que é existir? Será que nós podemos aplicar essa palavra existir para essa outra realidade paralela? Será que essa outra realidade paralela existe? Né? Num contexto científico aristotélico, Aristóteles ele abandonou a ideia, o mundo das ideias, a ideia das ideias, né? O mundo das ideias de Platão. Ele falou que não, o que é relevante para a ciência é só aquilo que é tangível, aquilo que é experimentável. Tudo bem. Mas se existir, sei lá, um alienígena, será que eu posso dizer que existe se eu não consigo acessar esse alienígena? Será que não é a mesma coisa que ele não existir? Falando aí dos primeiros vídeos que eu fiz, será que o alienígena não seria um dragão na minha garagem, que eu não posso tocar, não posso mostrar que ele existe? E aqui eu falo aqui da semântica da palavra ciência, porque quando eu falo em ciência, eu devo estar me referindo apenas à realidade tangível, a nossa realidade. Tangível que pode ser tocada, né? Então, tudo que nós tocamos são átomos ou as ondas eletromagnéticas que nos atingem, que nos queima, que nos toca as nossas retinas e nos faz enxergar. Então, tudo o que existe ou são átomos ou são ondas eletromagnéticas no universo. Será que existe alguma coisa além disso? E se existir alguma coisa além disso, eu posso usar a palavra existir para essas outras coisas? Será que, por exemplo, a matéria escura, energia escura, será que elas existem? E se existirem, eu posso usar a palavra existir para ela, já que eu não consigo tocar nessa matéria escura ou nessa energia escura? Mas se for definido que a semântica das palavras existir ou ciência, ou seja, a ciência seria aqui restrita, ou seja, não se aplica a outras realidades, e for verificado que essas outras realidades são reais, ou seja, existe
realmente a gente pode, de repente, verificar que existe um alienígena, e o alienígena passou para a nossa realidade, um alienígena interespacial, né? Hiperespacial. Ele passou para a nossa realidade. E será que tratar desse alienígena é científico? Será que a gente pode chamar esse estudo interdimensional ou hiperdimensional, será que a gente poderia chamar isso de ciência? Porque ciência para aristotélica é só a nossa realidade, né? Aristóteles, quando estabeleceu as bases da metodologia científica, rejeitou a ideia platônica do mundo das ideias, que seria, nesse contexto, o mesmo que outra realidade paralela. Já no século XVI, Francis Bacon estabeleceu algumas bases da revolução científica que começou na era renascentista do século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Isso livrou a ciência de um grande número de quantidades de superstições, dogmas religiosos, crendices, obscurantismos, magias, etc., que permeavam o conhecimento medieval. A ciência não nega nem apoia outras crenças. Ela apenas não deixa entrar no seu bojo o que estiver fora do filtro do método experimental. Isso tudo foi útil, pois no tempo da Revolução Científica, e ainda mais nos tempos da antiga filosofia grega, era impossível acessar outras realidades, pelo menos enquanto as pessoas estiverem vivas. Então, é aquela história do dragão da garagem, né? Não adianta você dizer que existe um dragão na sua garagem se você não puder provar que esse dragão existe. Então, o existir aqui, e mesmo essa ciência entre realidades, né, ela não se estende, né, ela não trata, ela só trata a ciência daquilo que é tangível, átomos e ondas eletromagnéticas. E somente isso existe na ciência enquanto você não redefinir essas palavras aqui. Essa palavra existir, ela se restringe ao mundo material, nada de crenças e coisas que estão além da... Isso no escopo da ciência, tá? No escopo da religião, você tem o existir aplicado a entidades divinas, anjos, demônios, Deus, espíritos, etc. Mas isso também você não tem uma ciência que seja extensiva a essas entidades espirituais. Então isso aqui delimita, esse existir aqui, ele vai ser delimitado à ciência, e o existir vai ser limitado ao que é tangível. Ou seja, considerar outras realidades era inútil para a ciência e considerar discussões sobre outras realidades podiam ser consideradas nas religiões ou outras crenças, mas não na ciência, que preferiu considerar os assuntos do além como não existentes. Mas a questão que surge agora é, se for possível provarmos que outras realidades existem, exatamente como reza a cartilha do método científico, podemos considerar isso tudo como ciência caminhando-se na contramão do que a ciência já estabeleceu desde os tempos de Aristóteles? Será que a gente poderia chamar isso de hiperciência, né? E hiperexistência? Para redefinir a semântica dessas duas palavras, que nós estamos tratando de uma extensão da ciência e uma extensão da semântica da palavra existir. Novamente temos aqui uma questão de semântica, sobre como nomear as coisas. Quer dizer, a semântica é isso, né? É você chamar um lápis de lápis, um caderno de caderno, uma vaca de vaca, é você dar o nome das coisas. Quando você fala que uma coisa, você chama, por exemplo, um lápis, você vai falar, todo mundo
Você fala lápis, todo mundo sabe o que é lápis, porque você já definiu a semântica da palavra lápis. Quando você fala existir, um alienígena existe um alienígena chamado João. Será que esse alienígena chamado João, eu posso dizer que ele existe? Se ele veio de outra realidade, entrou na nossa e depois voltou para a realidade dele de novo, ele deixou de existir para a nossa realidade. Mas se eu redefinir a palavra existir, ele existe em outra realidade, ele é real em outra realidade. Então, por exemplo, se conseguirmos provar que a matéria e a energia escuras estão numa outra realidade paralela, e elas interagem com as galáxias de nossa realidade tangível, podemos ou não dizer que elas existem. Da mesma forma, se conseguirmos provar que os seres alienígenas, os anjos, os demônios interferem na vida das pessoas, podemos dizer que eles existem? Talvez algumas pessoas ficariam incomodadas com a consideração de que esses mentefatos, né? Mentefatos são artefatos, são fatos, são coisas criadas pela mente, do mundo das ideias. Por exemplo, um círculo, um número, isso são coisas que são criadas na nossa mente. E artefatos são coisas que nós criamos, objetos que nós criamos que podem ser tocados. Então, mentefatos, ele corresponde aos artefatos, só que são mentais, são do mundo das ideias de Platão. Então, talvez algumas pessoas ficariam incomodadas com a consideração de que esses mentefatos, que há muitos séculos foram desconsiderados da ciência, devam ser agora considerados como existentes da ciência. Talvez possamos criar expressões como existência estendida ou ciência estendida, ou hiperexistência ou hiperciência, ou alguma coisa assim. Ciência não é uma entidade confessional. Não podemos acreditar nas leis pré-estabelecidas apenas porque gostamos dessas leis e sua aplicabilidade recorrente em nossos experimentos. Então, não é aquilo que você gosta que é o que vai valer na ciência. É lógico que entre acreditar em algo que seja recorrente ou o contrário, devemos optar pelo recorrente. Mas devemos sempre manter um pé atrás sobre aquilo no qual acreditamos. E precisamos tomar cuidado com os domínios da aplicação daquilo do qual acreditamos. Seria esse o caso das leis da termodinâmica? Precisamos ser céticos. Precisamos ver para crer. São Tomé agiu como todo cientista deve agir, mas não como todo crente deve agir. Se todas as pessoas precisassem ver o além para poderem crer, a maioria da humanidade até os dias de hoje teria sido ateia. Acreditar. Não acredite em algo só porque quer acreditar. Acredite em algo. Acreditar em algo não torna verdadeiro porque você quer acreditar. Quer dizer, acreditar em algo não o torna verdadeiro. E se você precisa ver antes de acreditar. E não acreditar e achar, acreditei, então isso aqui vai ser verdadeiro. Só se você for um mágico, né? Um espiritualizado e acreditar que pela fé você consegue obter algo. Mas isso é na questão da religião, não na questão da ciência. A ciência não funciona assim. Acreditar em algo que você não está vendo, na ciência não é assim que funciona. A fé não funciona dentro da ciência. A fé é algo dogmático que funciona conforme algumas pessoas acreditam nas religiões. Não adianta, quer dizer, reafirmando o que já foi dito, né? Não adianta querer que o universo seja do jeito que queremos que ele seja apenas porque alguma hipótese possa servir a algum propósito particular específico.
Muitas vezes os cientistas ficam frustrados após verem que suas hipóteses não foram conclusivas, conforme as observações experimentais. E os negacionistas acham que podem se opor às conquistas fundamentadas no achismo. E muitos utilizam a falácia do apelo à ignorância pessoal, como mostrado no post ao lado. Quer dizer, o universo não depende de você, não depende de você entender para funcionar como funciona. Por isso a ciência é difícil. Um dos problemas de dar ouvidos a não especialistas é que eles confundem limitação própria com limitação do que explicam. Não entendo como funciona, vira não funciona. Né? Então, muita gente pensa e age dessa forma. Eu estou com preguiça de estudar, eu não fiz além do ensino fundamental. Aí eu chego num cientista que já está estudando isso há 40 anos, especialista, professor, e ele representa vários outros cientistas, e eu chego lá e falo, eu não entendo nada do que você está falando, então isso não funciona. Né? Aí tem a diferença entre acreditar que e acreditar que pode ser que. Né? Acreditar que é diferente de acreditar que pode ser que. No primeiro caso, é preciso que hajam elementos probatórios para comprovar essa crença. Essa crença pode aparecer no final do artigo, nas discussões dos resultados, conclusões finais, como sugestões para trabalhos futuros. No segundo caso, trata-se de uma proposição ou hipótese de trabalho que não contraria evidências científicas anteriormente estabelecidas. É muito diferente, portanto, de negacionismo científico. Em um artigo, essa crença pode aparecer no início, na forma de um questionamento, caso o objetivo do artigo seja desenvolver essa hipótese. Se não, talvez nem faça sentido mencionar essa hipótese no artigo. Né? Então, acreditar que precisa estar fundamentado. Acreditar que pode ser que é algo que você pode ser o objeto do estudo do seu artigo, ou então nem deve fazer parte dele. Exemplo, o princípio da conservação da matéria e da energia. Na física, na química e em todas as ciências aplicadas, a ciência da matéria e da energia é um princípio assumido como verdadeiro. Esse fato foi observado em um número incontável de experimentos no século XIX e passou a ser considerado como um princípio, já que nunca surgiu um experimento que fosse capaz de falsear esse fato. Portanto, nós acreditamos que, e acreditar que, esse princípio é válido para todos os nossos experimentos em nosso dia a dia. Mas é possível acreditar que pode ser, que possa ser que, né, em situações muitíssimo extremas e muitíssimo distantes de nosso dia a dia, a matéria e a energia podem ser criadas. Não podemos afirmar que a matéria e a energia não podem ser criadas, por exemplo, dentro de buracos negros. O Big Bang talvez possa ter sido um evento de criação de matéria e energia, não sei. Né? A gente consegue, dentro do nosso escopo científico, nós nunca tivemos um experimento capaz de falsear esse fato. Né? Projetos de engenharia utilizam o princípio de conservação de energia, por exemplo, para você calcular motores, né? E isso é válido, você economiza muito cálculo fazendo os princípios de conservação, reconhecendo os princípios de conservação de energia. Mas eu não sei se eu consigo estender esse princípio, por exemplo, a todo o universo. Aparentemente sim, né? Mas não existe nada observável no universo que contraria esse princípio. Mas veja, aqui eu só estou dizendo que existe uma diferença entre acreditar que esse princípio é válido para todos os experimentos do nosso dia a dia e podemos estender, a gente pode acreditar, apresentar essa crença para todo o universo,
mas nós podemos acreditar que pode ser que, em situações muitíssimo extremas e raras e distantes do nosso dia a dia, talvez esse princípio seja falseado. Então aqui você tem como nós já discutimos antes, né? Hipótese de trabalho, conjecturas, pressuposição, proposição, suposição. Vamos supor que isso são praticamente sinônimos. Uma suposição já é mais que uma ideia e menos que uma hipótese, no sentido de que essa suposição ainda não está necessariamente pronta para ser testada. Então é aquela chancela de proposição no nosso fluxograma. Eu chamo de hipótese formal quando eu já tenho todos os elementos para testar a tese, mas a tese não foi testada. Mas no linguajar comum, os termos hipótese e teoria são considerados sinônimos de pressuposição, proposição, etc. Ou até mesmo de uma ideia qualquer que alguém teve sem nenhum esforço. Aliás, chega-se a chamar algumas ideias absurdas de teorias, muito antes de qualquer comprovação, sem qualquer uso de métodos. Isso aqui já foi dito anteriormente, né, como uma expressão em teoria sim, significando é possível que sim. Acreditar que é mais forte do que acreditar que pode ser que. Quando um pesquisador acredita que, significa que ele possui pelo menos algumas evidências que são ou provenientes de uma intuição, ou ainda de ideias que ainda não foram publicadas ou são difíceis de explicar, etc. Ou seja, ele possui alguns elementos para acreditar que. Por outro lado, se ele acredita que possa ser que, o pesquisador ainda não possui nenhum elemento que legitime a sua crença. Mas essa crença pode ser verdade. Então, é por isso que tem esse que possa ser que. Fatos científicos não podem ser refutados por crenças, a menos que juntamente com essas crenças surjam muitas evidências, algumas mais fortes do que as que foram utilizadas para que, dentro da ciência, esses fatos tenham sido considerados. Então aqui você pode usar a questão da falsibilidade popperiana. Ou seja, embora uma crença possa servir para iniciar um novo estudo, a refutação somente ocorre com mais ciência e não com mais opinião.